Boa noite. A gente quer apresentar a nossa proposta de trabalho, né, de plano de ensino para as 3 aulas. Que é M3, né, pra gente. Então, a gente vai trabalhar a onda migratória europeia aqui para o Brasil. No século XIX. Exatamente, na segunda metade do século XIX. Nosso objetivo geral é compreender os motivos da onda migratória europeia, com ênfase nos povos italianos e germânicos, que foram os que mais vieram para cá durante a segunda metade do século XIX, e identificar os interesses do Brasil na vida desses povos, e também analisar as dificuldades que esses povos encontraram quando eles vieram para cá, tanto na viagem quanto no estabelecimento deles aqui no Brasil. Então tá, os objetivos de aprendizagem que a gente vai utilizar, não sei se dá para ver direito. O primeiro vai ser identificar os fatos que levaram os italianos e os alemães a migrarem para o Brasil. O segundo vai ser compreender os interesses do Brasil com a vinda desses imigrantes europeus para o Brasil, e o último vai ser analisar as dificuldades encontradas pelos imigrantes europeus na chegada no Brasil, tá? Os nossos conteúdos para tratar esses objetivos de aprendizagem seria a unificação da Itália e a segunda revolução industrial, que foram exatamente durante a segunda metade do século XIX. A Itália passava por muitas guerras, muitos conflitos, o que deixou a população muito pobre, muito necessitada, e forçou com que aqueles povos italianos começassem a migrar para outros países. Principalmente os agricultores, passaram pela grande dificuldade e realmente eram pobres lá na Itália, então eles viram no Brasil essa possibilidade de enriquecer e de uma nova proposta de vida para ele e para a família, A segunda revolução industrial também aconteceu na Itália, mas afetou principalmente a Alemanha, porque por conta dessa industrialização, os povos que trabalhavam com a agricultura, com a terra, eles tinham que ir para as cidades para tentar conseguir emprego, e como eles às vezes não conseguiam enriquecer, não tinham mais a sua terra direito para poder estar trabalhando, eles também viram uma oportunidade de vir para o Brasil para tentar uma vida melhor. Ou talvez nem conseguiram se adaptar com a vida na cidade, acostumados com a forma de vida no campo, é a dificuldade. Então a gente tem esse conteúdo que a gente vai estar trabalhando para identificar os fatos que levaram para as crianças identificarem, os fatos que levaram os italianos e os alemães a virem para cá, e para compreender o interesse do Brasil nessa vinda, nessa migração, a gente vai trabalhar a relação da mão de obra escrava com a mão de obra assalariada e a colonização do Sul, porque o Brasil, a partir ali de 1850, o Brasil acaba, muito por conta da pressão da Inglaterra, acaba abolindo, o tráfico negreiro acaba, então eles não podem mais trazer escravos da África para virem trabalhar tanto nos cafezais quanto nos engenhos de açúcar. Porque para a gente entender, antes dessa questão do fim da escravatura no Brasil, a gente pode entender a realidade do Brasil de duas formas, O Nordeste com açúcar, então o predomínio dos escravos trabalhando lá, e mais no Sudeste, na questão do café, E ali o pensamento começou a mudar com o fato da segunda revolução industrial, que eles começaram a ver que, o escravo não vai favorecer esse comércio pra gente. Então, o assalariado vai fazer com que aconteça o giro, Ele ganhando, o que vende ganhando também. Então, acontece esse giro econômico, E acontece também o interesse, essa vinda dos pensamentos liberais com muito mais força para o Brasil. Então, os liberais tinham um pensamento a favor da mão de obra assalariada, que era muito diferente da mão de obra escrava. O pensamento liberal não gostava da mão de obra escrava porque não tinha interesse. É muito mais interessante você ter uma mão de obra assalariada que vai, além de produzir para você,
ainda vai fazer com que você tenha o salário para gastar com o que você está produzindo, digamos assim. E o interesse brasileiro da mão de obra assalariada é porque, como estava acabando o comércio negreiro, eles precisavam de alguém para substituir esses trabalhadores escravos nas plantações. Então, como estava acontecendo tudo isso na Europa, eles viram uma boa oportunidade para fazer, digamos que uma propaganda do Brasil, venham para o Brasil, venham enriquecer. Uma nova possibilidade enriquecer. Exatamente, uma possibilidade de vida para essas pessoas virem para cá. Então eles prometiam mundos e fundos e as pessoas todas sofrendo, passando necessidade na Europa, viram aí uma oportunidade. Uma expectativa, né? Uma esperança, né? Eles precisavam também de pessoas para colonizar o sul do país, porque o sul do país vivia sempre em constante conflito ali com o Uruguai, com o Paraguai, por conta de território. Então eles precisavam de gente para ocupar esse espaço. Para ocupar o sul. Então isso, tratando desse assunto, a gente vai tratar de compreender, né, os interesses do Brasil. Daí a gente chega no terceiro conteúdo, que é a viagem, esperança e desilusão. Aí a gente já vai estar tratando exatamente dos imigrantes. Dos imigrantes, né? Da vinda deles até aqui, as dificuldades que naquela época enfrentavam na viagem, né? Da Europa até o Brasil. Vamos falar da esperança? Eles tinham, né, dessa esperança de uma vida melhor aqui, que eles tinham, e da desilusão completa que eles tiveram quando eles chegaram aqui e viram que o interesse brasileiro era pura propaganda, porque aqui eles iam trabalhar em não tinha, o Brasil oferecia casa, oferecia terra para eles, e eles não tinham nada disso aqui quando eles chegaram. Eles não tinham nem casa, nem terra, nem dinheiro. Então eles chegavam aqui, eles eram obrigados. Eles não podiam pegar e trabalhar na terra que prometeram para eles, então eles eram obrigados a trabalhar para as pessoas que antes tinham a mão de obra escrava por um preço muito baixo, que mal dava para sobreviver. E a gente consegue relatar também que ou eles poderiam ir para o Sudeste, né, em São Paulo, para o café, e assim trabalhar, né, como os escravos, né, nessa questão na forma que os escravos trabalhavam, mas ganhando dinheiro, né? Ou eles poderiam ir para o sul, que aí realmente colonizar a terra, explorar, né? E sobreviver, começar do zero, basicamente. Só que as dificuldades em São Paulo, as duas eram grandes dificuldades, só que em São Paulo o maltrato, digamos, era maior, né? Com essas famílias. Eles não estavam acostumados com essa realidade lá, né? Então, era um frei, um padre que veio para cá em São Paulo, né? Que ele acabou relatando depois, enviando cartas para os italianos e os alemães, avisando eles que quando eles chegassem no Brasil, não era para eles descerem no porto de São Paulo, né? Evitar descerem para irem direto para o sul, que ali eles teriam uma vida, né? Tentar do zero, uma vida melhor sem serem, como eu posso dizer, explorados, assim, né? Como eles seriam em São Paulo na forma do trabalho que era o que acontecia, né? E mesmo quando eles chegaram no sul do país, eles também encontraram dificuldades porque era por mato. Então eles tinham que trabalhar, eles tinham que tirar as árvores, tirar todo o matagal, lidar com animais selvagens, lidar com os índios que tinham aqui também. Realmente, com os índios. Então, assim, o Brasil prometeu algo para eles, e quando eles chegaram aqui, eles viram que não era nada com isso, que era muito mais prejuízo e maior a dificuldade de crescer e evoluir, né, com a família aqui, do que realmente tinham falado, né? Então, a dificuldade foi grande, a desilusão desses imigrantes no Brasil foi muito grande. Tanto é que entraram até em contato com os países europeus, né, e eles questionaram o Brasil do porquê disso, né? Então foi bem complicada a situação naquela época. E para trabalhar esse conteúdo, a gente tem duas estratégias. Para trabalhar o primeiro e o segundo conteúdo, como são noções um pouco mais, digamos assim, complicadas num primeiro momento, exige uma explicação do professor, o professor tem que estar norteando o estudo, mais ou menos assim, né? Fazendo uma mediação. Fazendo uma aula mais teórica mesmo, né? E mostrando os conceitos para eles. Então a gente pensou no primeiro e segundo conteúdo a tratar
apenas 3 aulas, né? Primeiro e segundo conteúdo, a gente vai fazer uma aula expositiva e dialogada com a leitura de imagens e textos seguidas de debate com a turma. Então, a gente faria um semicírculo na sala, explicaria, né, faria uma aula, efetivamente, da unificação sanitária e da mão de obra escrava e assalariada, e a gente ia propor para eles fazerem hipóteses, tipo, se não tivesse acontecido dessa maneira na Itália, como seria a vida deles ali, né? Ou se eles tivessem vindo para cá, né? Talvez mostrando uma outra realidade, né? Como é que poderia ser, né? Dialogando dessa forma. Trabalhar com hipóteses até para causar uma maior interação e para a gente poder apontar algumas coisas assim impossibilidades, né? Digamos assim. Então a gente tem que estar promovendo esse debate com a turma porque um aprende com a fala do outro, né? E o professor vai mediando essa conversa. Na segunda aula a gente vai trabalhar um terceiro conteúdo, que é a viagem, esperança e desilusão, né? Que é as dificuldades que eles encontraram quando eles vieram para cá. Para essa aula, a gente separou a gente tem uma outra estratégia. A gente selecionou um livro da Zélia Gattai, chamado Anarquistas, Graças a Deus, que vai tratar da família da Zélia Gattai, que é uma família de italianos, de descendentes de imigrantes italianos. E esse livro é muito interessante para trabalhar nessa perspectiva da imigração, porque ele separa muitos relatos, tanto da viagem, das dificuldades da viagem, como os filhos morrendo durante a travessia do oceano, a falta de comida, né? A falta de comida, doenças, a esperança deles, vai tratar muito da esperança que eles tinham em chegar aqui, vai tratar das dificuldades. Então esse é um livro excelente para tratar esse tipo de conteúdo, porque ele faz relatos muito bem feitos, porque é um livro de memórias familiares. Então a gente vai fazer uma leitura, a gente vai separar a sala em grupos, né? Grupos de 3 ou 4 pessoas, dependendo do tamanho da turma, e a gente vai distribuir trechos, a gente vai tirar cópias de trechos diferentes do livro que abordem essas situações, e a gente vai distribuir para esses grupos, e esses grupos vão ter que trabalhar em cima desses textos. Eles vão ter que fazer a leitura em conjunto, em cada grupo, e analisar essa leitura. Analisar e relacionar com o que a gente já tinha trabalhado da mão de obra e a unificação. O que a gente vai encontrar aqui e analisar através das esperanças, da viagem, da desilusão deles aqui. Então, depois que cada um analisou o seu texto, a gente vai dar um tempo para as crianças fazerem isso, e depois a gente vai, porque são trechos relativamente pequenos, não são muito grandes, então dá tempo de trabalhar numa aula os trechos desse livro quando a turma é dividida. A gente vai fazer novamente um semicírculo e cada um vai falar o que leu desse texto e qual a sua análise, né? O que achou, seu entendimento sobre aquilo, que vai tentar relacionar com o que a gente estava trabalhando, e a gente vai fazendo essa troca novamente, cada um vai falar o seu. Para a terceira e última aula, a gente pegou a avaliação. Então a gente vai fazer um mapa conceitual, exatamente para trabalhar os conceitos que a gente aprendeu nas outras aulas anteriores. Exatamente. Então a gente vai fazer um mapa conceitual, a gente vai dividir novamente a turma em grupos de 2 ou 3 pessoas. Basicamente 3 pessoas acho que fica bom, assim, né? E os critérios que a gente vai utilizar então vai ser a seleção de palavras-chave significativas, né, para o conteúdo trabalhado. Também a clareza e coerência na exposição das ideias, o uso adequado da língua portuguesa e como também a criatividade e lógica na organização desses conceitos apresentados pelos alunos, né? E os nossos recursos, né, didáticos que a gente vai estar utilizando para fazer todas essas aulas, novamente, serão mapas, imagens, textos livros e a própria lousa que a gente vai usar para expor as hipóteses e as opiniões dos alunos, a conversação, para a gente deixar exposto no quadro, né? Tá sempre... Se caso o aluno quiser copiar, algo assim, achar importante, né? Então eu acho que seria isso. A gente vai também utilizar de mais 2 livros, um da Mary Del Priori, que é o Império, né? Histórias da Gente Brasileira. Isso, Império, volume 2.
E vamos utilizar também o livro... acho que é da Laura de Mello e Souza. Isso.